E aí, galera? Beleza? Tudo sussa? Sejam bem-vindos a mais um Arts Podcast. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos maiores filósofos de todos os tempos, Aristóteles. É isso aí. E olha, preparem o caderninho, porque o cara era um gênio multidisciplinar e a gente tem muita coisa para desbravar. É verdade. Se inscreve no canal para não perder nadinha. Isso aí, importante. Bom, a gente costuma ouvir falar de Aristóteles, né, no contexto da filosofia, mas ele foi muito além disso. Foi muito além. O cara era um polímata, Um polímata, exatamente. tipo um Leonardo da Vinci da Grécia Antiga. É uma boa analogia. Mergulhou de cabeça em áreas como biologia, física, lógica, política, ética, Até poesia. até poesia. É de pirar a cabeça. É muita coisa. É muita coisa. Como ele conseguia dar conta de tudo isso? A gente fica pensando, né? E a gente está falando de uma época sem internet, sem bibliotecas online. Sem nada disso. Incrível. Mas vamos começar do começo. Aristóteles nasceu em Estagira, na Grécia, em 384 AC. E já nasceu com um pé na realeza, sabia? É mesmo? Não sabia. O pai dele era médico do rei Amintas III da Macedônia. Olha só. Interessante. Será que essa proximidade com a corte já despertou nele esse interesse, né, pelo conhecimento, essa curiosidade? É bem possível, né? Imagina o ambiente intelectual que ele teve acesso desde pequeno. Desde pequenininho. Privilégio, né? Total. E por falar em conhecimento, aos 17 anos, ele foi estudar na Academia de Platão, em Atenas. Olha só. Passou nada menos que 20 anos lá. Imagina a quantidade de coisa que ele aprendeu com Platão. Nossa, 20 anos. É tempo pra aprender tudo, mesmo pouco, né? Devia ter tirado até piadinha em filosofia, hein? Com certeza. E naquela época, para entrar na Academia de Platão não era moleza. Ah, não era? Não era não, tinha até uma frase na porta, sabe? Qual? Que ninguém ignorante em geometria entre aqui. Olha só. Ou seja, o cara já mandava bem em matemática antes mesmo de começar os estudos. Já chegava com a base, né? Tinha que ter a base. Senão nem entrava. Nem entrava. Que legal. E depois dessa imersão no mundo das ideias, ele foi ser tutor. Sabia de quem? De quem? De ninguém menos que Alessandro Granché. Não acredito. Imagina só a responsabilidade de moldar a mente de um futuro imperador. Que desafio. Nossa, que responsa, né? Que responsa. E que oportunidade também, né? Que oportunidade. Ensinar filosofia para o cara que ia dominar o mundo. Imagina as conversas. Mas, voltando para Aristóteles, o que me fascina é a amplitude do conhecimento dele. Ele não era só um filósofo, né? Não era só um filósofo, ele era um cientista, um biólogo, um lógico. De tudo um pouco. E em cada área ele deixou contribuições inovadoras. É verdade. Revolucionou a lógica, por exemplo. É lógico. Acabou com o sistema de silogismos. É mesmo. É. Conhece. Conheço, É lógico. aquele raciocínio do tipo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Sei. Pois é, essa estrutura lógica que a gente usa até hoje foi criada por ele. Olha só. Que poder! Com uma lógica simples e direta, ele conseguia chegar a conclusões incontestáveis. Verdade. E na biologia ele também mandava ver, né? Ele era fascinado pelo mundo natural. Dissecou um monte de animais, classificou centenas de espécies. Tinha um interesse especial pela vida marinha, sabia? Não. Fez um estudo super detalhado sobre peixes, Sério? descrevendo a anatomia, o comportamento. Ele era tipo um Jacques Cousteau da Grécia Antiga. Que legal. Um filósofo que também era fã de mergulho É. e a metafísica. Metafísica. A gente não pode esquecer da metafísica, né? Essa área que tenta desvendar os mistérios da realidade, a natureza do ser. A metafísica era o ápice do pensamento de Aristóteles. Ele buscava entender a essência de tudo, a causa primordial do universo. E foi nessa busca que ele elaborou o conceito do primeiro motor imóvel. Uma força que coloca tudo em movimento, mas que ela própria não se move. Uau. Que conceito complexo. E essa ideia teve uma influência enorme no pensamento ocidental, né? Sem dúvida. A ideia de um ser supremo, eterno, imutável, que está por trás de tudo, ecoa o conceito de primeiro motor imóvel de Aristóteles. É incrível como as ideias dele transcendem o tempo e continuam a nos influenciar até hoje. É impressionante mesmo. Mas e aí, será que ele acertou em tudo? Afinal, a ciência evoluiu muito desde a Grécia Antiga, né? Boa Bom. pergunta. Algumas das teorias científicas dele, como o modelo geocêntrico do universo que colocava a Terra no centro de tudo, foram refutadas com o tempo. Mas isso não diminui a importância do trabalho dele, né? Exato. A gente não pode julgar o conhecimento do passado com os olhos do presente. O importante é que Aristóteles, com seus métodos de observação e categorização, abriu caminho para o desenvolvimento da ciência moderna. Com certeza.
Ele incentivava a busca por evidências, a formulação de teorias a partir da observação. Ele era um cientista no coração, mesmo sem ter acesso aos recursos tecnológicos que temos hoje. E o mais legal é que os erros dele também serviram para impulsionar o conhecimento, né? Suas teorias, mesmo as equivocadas, geravam debates e incentivavam outros pesquisadores a investigar mais a fundo. Verdade. A ciência avança a partir da dúvida, do questionamento. E Aristóteles, com sua mente inquieta, contribuiu muito para esse processo. Puxa, a gente já falou de física, biologia, lógica, metafísica. O cara era um gênio universal. E aqui no Brasil, como o pensamento dele chegou e se espalhou. As obras de Aristóteles foram traduzidas para o português e estudadas por diversos intelectuais brasileiros ao longo dos séculos. E a influência dele é notável em várias áreas, principalmente na política e na ética. Falando nisso, no próximo bloco, a gente vai mergulhar fundo na ética e na política de Aristóteles. Ele tinha ideias bem interessantes sobre como viver uma vida virtuosa e construir uma sociedade justa. Exatamente. Preparem-se para mais uma dose de sabedoria ancestral. E não se esqueçam de se inscrever no canal Artes Podcast para não perder a continuação dessa viagem. Valeu, galera. A gente já volta. E aí, pessoal, de volta pro Artes Podcast. No bloco anterior, a gente explorou um pouco da vida e da obra de Aristóteles e esse gênio multifacetado que se aventurou por diversas áreas do conhecimento. Agora, chegou a hora de mergulharmos em duas áreas que são a base da nossa sociedade: ética e política. Isso aí. E para começar, que tal a gente desvendar a ética de Aristóteles? Preparem-se para uma viagem fascinante pela busca da felicidade. Opa, isso me interessa. Afinal, quem não quer ser feliz, né? Mas me explica uma coisa. Qual era a visão de Aristóteles sobre a felicidade? Era tipo, sei lá, ganhar na loteria. Ou encontrar o amor da sua vida. Nada disso. Para Aristóteles, a felicidade não era um golpe de sorte, sabe? Ou um evento passageiro. Ele acreditava que a felicidade era um estado de plenitude que a gente conquista ao longo da vida através das nossas ações e escolhas. E a chave para essa felicidade duradoura é a virtude. Virtude. Tipo, ser uma pessoa boazinha. Me explica melhor essa ideia. Aristóteles definia a virtude como um hábito, uma disposição para agir de acordo com a razão. É como se a gente fosse lapidando nosso caráter ao longo do tempo, buscando o equilíbrio entre os extremos. Ele chamava isso de caminho do meio. Interessante. Tipo, ser corajoso é encontrar o equilíbrio entre a covardia e a temeridade, né? Nem se acovardar diante do perigo, nem sair por aí fazendo loucuras. Exatamente. A coragem é uma das virtudes que Aristóteles destacava. Mas ele também falava da justiça, da generosidade, da temperança. Todas essas virtudes, praticadas com equilíbrio, nos conduzem a uma vida mais plena, mais feliz. Então, para ser feliz, a gente precisa ser virtuoso. Me parece um pouco desafiador, hein? Tipo, como a gente faz para desenvolver essas virtudes? Tem algum aplicativo para isso? Na época de Aristóteles não tinha app, mas ele tinha resposta. Ele dizia que a gente aprende a ser virtuoso através da prática, da educação, dos bons exemplos. É como aprender a tocar um instrumento musical. Exige esforço, dedicação e, claro, um bom professor. Faz sentido. A gente aprende observando as pessoas que a gente admira, tentando imitar as ações delas e com o tempo a gente vai incorporando essas virtudes no nosso dia a dia, né? Exatamente. E aí que entra a importância da política, segundo Aristóteles. Para ele, a política é a arte de organizar a sociedade de forma que todos tenham a oportunidade de viver uma vida virtuosa, uma vida feliz. Caramba, nunca tinha pensado na política como um caminho para a felicidade coletiva. Mas me explica melhor como a gente coloca isso em prática. Aristóteles acreditava que a melhor forma de governo é aquela que busca o bem de todos os cidadãos e não apenas de uma elite, de um grupo específico. Ele defendia um governo misto que combinasse elementos da democracia, da aristocracia e da monarquia. Seria tipo um mix dos melhores sistemas políticos. Interessante. Mas ele não era muito fã da democracia pura, né? É verdade. Aristóteles tinha um certo receio, de que a democracia pudesse degenerar em demagogia com líderes populistas manipulando as massas em benefício próprio. Ele defendia a participação política dos cidadãos virtuosos, aqueles que, pela sua educação, caráter, seriam capazes de tomar decisões justas, sábias. Acho que tinha um ponto, né? A gente vê por aí como é fácil cair na armadilha da demagogia, com líderes prometendo mundos e fundos só para ganhar votos. Mas, e nesse sistema ideal de Aristóteles, qual seria o papel do cidadão comum? Para Aristóteles, o cidadão tem o dever de participar da vida política, de se envolver nas decisões que afetam a comunidade. Afinal, a política é a arte de viver em conjunto, de buscar soluções para os problemas que afetam a todos, né? Ou seja, não adianta só ficar cara reclamando nas redes sociais, né? Teve que arregaçar as mangas e participar da construção de uma sociedade mais justa, mais virtuosa. Mas, e aí falando em justiça, qual era a visão de Aristóteles sobre esse tema? Para Aristóteles, a justiça era o princípio fundamental da vida em sociedade. Ele distinguia entre dois tipos de justiça, a distributiva e a corretiva.
A justiça distributiva se refere à distribuição justa de bens e honrarias na sociedade, enquanto a justiça corretiva visa reparar danos causados por atos injustos. Então, a justiça distributiva seria, garantir que todos tenham acesso aos recursos básicos, como educação, saúde e segurança, enquanto a justiça coletiva seria, punir quem comete um crime para restabelecer o equilíbrio. Exatamente. Para Aristóteles, a justiça era a base de uma sociedade harmônica, próspera, onde cada indivíduo receberia o que lhe é devido e seria responsabilizado por seus atos. E ele acreditava que a lei era um instrumento fundamental para garantir a justiça, desde que fosse aplicada de forma imparcial, justa. Me parece que a gente ainda tem muito que aprender com Aristóteles, né? As ideias dele sobre ética, política e justiça continuam super relevantes nos dias de hoje. Com certeza. A obra de Aristóteles é um convite constante à reflexão sobre como viver uma vida plena e construir uma sociedade mais justa e feliz. Ele nos desafia a buscar o equilíbrio, a agir com virtude e a participar ativamente da vida política. Tchau lá. Acho que vou precisar reler os textos de Aristóteles para absorver tudo isso. E você, o que achou da nossa imersão na ética e na política aristotélicas? Mande suas dúvidas, comentários, sugestões de temas. A gente adora saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal What's Podcast para não perder nenhum episódio. A gente volta em breve com mais um mergulho profundo no mundo do conhecimento. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para o Arts Podcast. No último bloco, a gente se aprofundou na ética e na política de Aristóteles e vimos como as ideias dele sobre virtude, justiça e o bem comum continuam a nos inspirar até hoje. Mas a gente ainda não explorou uma das áreas mais fascinantes do pensamento aristotélico, a arte. Verdade. A arte tinha um lugar especial na filosofia de Aristóteles. Ele dedicou um tratado inteiro à poética, onde analisou a tragédia, a comédia, a poesia épica. Ele buscava entender o poder da arte, de imitar a realidade, de despertar emoções, de nos fazer refletir sobre a vida. Imitar a realidade, que interessante. Me explica melhor essa ideia de arte como imitação. Aristóteles acreditava que a arte, em suas diversas formas, era uma representação da realidade, uma maneira de recriar o mundo através da linguagem, do som, da imagem. Ele usava o termo mimese para descrever essa imitação, que não era uma cópia fiel da realidade, mas sim uma interpretação, uma recriação artística. Entendi. Então, quando a gente assiste uma peça de teatro, por exemplo, a gente não está vendo a realidade em si, mas sim uma versão dela, recriada pelos atores, pelo cenário, pela música. Exatamente. E essa imitação, para Aristóteles, tinha um poder enorme sobre nós. Ele acreditava que a arte era capaz de despertar emoções como medo, compaixão, alegria. E que essas emoções, quando vivenciadas através da arte, tinham um efeito purificador sobre a alma. Ele chamava isso de catarse. Catarse. Tipo, a gente chora no cinema assistindo um drama e sai da sala mais leve, como se tivesse liberado alguma coisa. Isso mesmo! A catarse para Aristóteles era como uma purgação das emoções, uma forma da gente lidar com os nossos sentimentos de forma saudável. Ele via a arte como uma ferramenta poderosa para nos conectar com nossa humanidade, nos fazer pensar sobre a vida, sobre os nossos próprios dilemas. Nossa, que incrível! Eu nunca tinha parado para pensar na arte dessa forma. E qual era a função social da arte, segundo Aristóteles? Para ele, a arte tinha um papel fundamental na educação dos cidadãos. Ele acreditava que a tragédia, por exemplo, ao mostrar os heróis enfrentando dilemas éticos e as consequências de suas ações, podia ensinar ao público lições valiosas sobre virtude, justiça, o destino humano. Então a arte não era só entretenimento, era também uma forma de aprendizado. Com certeza. Aristóteles via a arte como um complemento essencial à educação formal, uma maneira de sensibilizar os cidadãos para os valores éticos e cívicos, de prepará-los para a vida em sociedade. Que visão completa! Ele realmente enxergava a arte como uma força transformadora. Mas e quanto à estética? O que ele considerava belo? Aristóteles associava a beleza à ordem, à harmonia, à proporção. Ele acreditava que a beleza estava presente na natureza e nas obras de arte que conseguiam capturar essa essência, essa ordem intrínseca das coisas. Interessante. Então, para ele, a beleza não era subjetiva, gosto cada um tem o seu. Não, exatamente. Aristóteles reconhecia que a percepção da beleza podia variar de pessoa para pessoa, mas ele acreditava que existiam princípios estéticos universais, baseados na harmonia, na proporção, na simetria. Esses princípios, para ele, eram a base da beleza objetiva. Nossa, quanta coisa a gente pode aprender com Aristóteles. A cada bloco a gente descobre um novo universo de ideias. E pensar que ele viveu há mais de 2000 anos. É realmente impressionante como o pensamento dele continua a nos influenciar até hoje. Com certeza. Aristóteles foi um dos maiores pensadores de todos os tempos. E a obra dele é um legado inestimável para a humanidade. Ele nos ensinou a pensar criticamente, a buscar o conhecimento, a viver com virtude, a construir uma sociedade mais justa. É isso aí. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo no mundo de Aristóteles. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto a gente. E, claro, continuem explorando as ideias desse grande filósofo. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima.